E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais essa conversa. Hoje nossa conversa é para as pessoas que têm dificuldade de receber, dificuldade de se abrir para novas relações, dificuldade de curar as dores da alma. A gente vai falar do chakra cardíaco. Sou a Patrícia Cândido Sanguita, sou médica, sou terapeuta e sou mentora. Eu mesclo muito todos os conteúdos ligados às minhas formações, né, ligados ao meu trabalho. Atendo como terapeuta e atendo como médica e também faço trabalhos como mentora, tanto para terapeutas quanto para pessoas que estão em desenvolvimento, em despertar, em caminho de despertar espiritual. Então vamos conversar um pouquinho do chakra cardíaco. Lembra que a gente está todo dia de manhã meditando com os anjos, né? Meditando com os Anjos, que é esse livrinho que eu decidi que a gente vai ler algumas coisas, né, ou não, né? Hoje eu abri e 2 vezes saiu no tema da virtude. E eu fiquei com esse tema na cabeça, mas como ele é um livrinho bem profundo, eu consegui compreender que a principal virtude aqui, né, quando a gente fala virtude, a gente pode lembrar de um monte de coisa, mas seriam as nossas boas qualidades, né? As nossas virtudes, aquilo que nos leva para algo bom, né? Seria isso. Mas eu gosto muito dessa frase aqui, que é a que a gente vai ficar com ela. A maior virtude é expressar a minha natureza humano-divina em tudo o que eu realizo. Então, a maior virtude é a minha natureza humana, divina, em tudo o que eu faço, né? Então, eu diria que a gente começa falando sobre a unificação, esse sentimento de ser um com o todo, né? Quando a gente chega mais perto desse sentimento que, bom, o Hélio Couto diz que a gente pode atingir isso em vida, mas eu tenho lido, né, e percebido o quanto realmente atingir essa unificação com o todo, nessa experiência humana, né, nesse momento em que a gente está encarnado, vivendo uma experiência humana, ela não é tão simples, porque aqui realmente faz parte do processo encarnatório, a gente não está unificado à fonte. A unificação com a fonte aqui pra gente, ela é um trabalho, ela é um processo, né, que vem de um desapego. E aí entra o chakra cardíaco, né? Bom dia, quem está me assistindo. Então, o que são os chakras? A gente pode começar pensando sobre isso, né? Por que a gente entrou nesse tema aqui? Os chakras são centros de energia, centros de força que a gente tem no nosso corpo energético. E nesse corpo energético é onde realmente as nossas doenças começam, né? Então, eu sou a cura. É a cura desse corpo energético, é a cura dessa alma que reverbera no corpo físico. Então, os chakras são esses centros, esses vórtices de energia, seria essa palavra mesmo, né? A gente não tem alguma outra definição, vórtices de força, que estão localizados estrategicamente em lugares onde estão glândulas do nosso corpo físico. Então, existe uma correlação entre os chakras e o sistema glandular, né, o sistema endócrino, porque se a gente for olhar os 7 chakras, o chakra basal, ele está ligado ali aquele centro de glândulas que a gente tem na região basal. O chakra, o segundo chakra, o chakra genésico, o chakra sexual, está ligado às nossas gônadas, né, que são as glândulas sexuais. O terceiro chakra, que é aqui na região umbilical, está ligado ao baço, ao fígado, que tá ao pâncreas. O quarto, que é o anahata, que é o chakra cardíaco, está ligado ao timo. O quinto, que é o chakra da comunicação, chakra, esqueci o nome dele, gente. Laríngeo, tá ligado à tireoide. Depois a gente tem o chakra frontal, que tá ligado às glândulas, esqueci o nome da glândula, tá? E o coronário, que tá ligado à pineal, que é a nossa conexão, né, céu-terra. O primeiro curso que eu fiz chamava Medicina da Saúde Integral. Eu acho que eu vou reativar algumas coisas disso dentro, talvez, da mentoria ou
Enfim, vou ver, pensar onde colocar. Mas nesse primeiro curso a gente falava muito sobre as doenças e os chakras, né? A conexão dos chakras com as doenças. E uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, por que eu abri essa conversa do chakra cardíaco? Porque eu tenho vivido muito na minha vida e trazido muito para isso para as minhas mentoradas, sobre a abertura para receber. A abertura da conexão que nos permite receber sem ter que se esforçar, sem ter que sofrer, sem ter que, né, morrer no caminho. O chakra cardíaco, quando eu estudei, a primeira linha integrativa que eu estudei na vida foi a Kundalini Yoga, lá nos idos de 2012. As práticas são perfeitas, eu ainda faço práticas, né, quase semanais. Gostaria de fazer diariamente, mas eu ando meio lerda nesse sentido. Mas as práticas são muito intensas porque elas fazem essa reorganização dos chakras. E a gente falava muito sobre os dois triângulos, né? O triângulo de cima e o triângulo de baixo. Então, o triângulo de baixo é formado pelos 3 chakras inferiores, né? Que são os chakras que nos conectam à Terra. Eles são extremamente importantes, né? Sem aterramento não tem recebimento também, não tem vida. Né, estando nós encarnados, não é só conexão, também aterramento. E os 3 chakras superiores que nos conectam ao coronário, que nos conectam mais ao céu, digamos assim. Né, os chakras superiores são esses 3 aqui, laríngeo, frontal e coronário. Os inferiores são o basal, o sexual e o... esqueci o terceiro chakra, que eu esqueci o nome dele. E o 4º chakra, que é o do cardíaco, ele é a conexão do superior, né, e do inferior. Lembrando que superior e inferior não significa que um é melhor do que o outro. Significa que um conecta ao que está em cima e o outro conecta ao que está embaixo, entendeu? É só isso. Então, esse 4º chakra, que é o chakra do coração, ele é a conexão entre esses 2 triângulos. E isso faz, gente, com que ele seja extremamente importante, porque isso mostra que a nossa conexão integral céu-terra, que se a gente tem esse céu-terra bem conectado, se a gente está vivendo a experiência da matéria sem negá-la, né, como eu tenho falado, mas com conexão, a gente faz isso bem aqui no coração. Bem no nosso Anahata, né, que é o nome dele. Anahata, isso. A essência do Anahata, desse chakra cardíaco, gente, lembrando que esse conhecimento é um conhecimento que veio dos antigos povos hindus, né? Um conhecimento bem antigo, bem ancestral, e que nos permeia, assim, através do conhecimento da Ayurveda, principalmente. Hoje esse conhecimento ele é muito difundido, mas a primeira fonte dele é essa, né? Bem da Ayurveda, do conhecimento hindu ancestral, né? Quando a gente vai para a medicina tradicional chinesa, ela fala coisas muito parecidas, que são os centros de força, de energia. Então, eu sempre gosto de falar, lembremos que a medicina tradicional chinesa e a medicina hindu, que é a Ayurveda, elas existem há 5.000 anos. Elas nunca mudaram, elas não ficam mudando toda hora igual a nossa medicina, né? Igual, por exemplo, o DSM-5 da psiquiatria mudou em 2022 e mudou tudo, né? Mudou tudo pra gente, assim, pra condução de casos, pra percepção de diagnósticos. Por isso que tá esse tanto de informação nova. Então, dentro das outras medicinas, das outras racionalidades médicas, né? Eu estudo profundamente a antroposofia, que também é uma grande racionalidade médica. Na antroposofia a gente não fala de chakra, a gente tem uma outra pegada, mas a gente fala desse centro cardíaco, que é o centro do órgão coração. E esse órgão coração, ele tá ligado arquetipicamente ao elemento ouro, que é o elemento da nossa alma, do nosso espírito, certo? Então, aqui está o centro da resolução dos nossos BOs. Quando a gente encarna e recebe um corpo, a gente se desconecta da fonte e a gente passa a achar que é só isso aqui, que a gente é só isso aqui. E que tudo o que acontece aqui, todas as relações, todas as questões que a gente vive, elas passam a ter um nível de importância muito grande pra gente. A gente literalmente faz tempestade em copo d'água, não é verdade? Isso aí não tem jeito, somos as pessoas da tempestade em copo d'água. E essas muitas tempestades em copo d'água que vamos fazendo ao longo da vida, elas começam a fechar o nosso centro cardíaco.
Quando eu falo tempestade de copo d'água, eu minto, né? A gente também passa por muitas experiências traumáticas, de dor mesmo, de trauma, de perdas de pessoas que, né, de perdas desde o nosso nascimento, né? A experiência de estar na Terra, ela ainda é traumática. Dizem que nós somos a geração da cura. Né? Recentemente saiu uma matéria bem interessante, porque o que as pessoas geralmente falam é que essa geração nossa tá perdida, é a geração burnout, né? A geração que sonhou, que tinha tudo para fazer sucesso e se perdeu. E recentemente eu vi uma matéria falando sobre a geração da cura, que, na verdade, a gente está lidando com coisas que ninguém lidou até então. Saúde mental, estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre as emoções abertamente, coisa que ninguém fez. Estamos olhando para isso, buscando tratamento para isso. Então, nós estamos curando o chakra cardíaco. Nós somos a geração que está curando o chakra cardíaco, que é esse chakra das relações, esse chakra, né, da dor emocional, das questões emocionais. Ele é localizado bem aqui no centro do peito, ele tem a cor verde da cura, né, do elemento ar. E ele também está ligado ao rosa, porque ele traz a frequência do amor incondicional. Amor incondicional, essa é a chave para receber de forma incondicional. Sabe, a gente põe condições para receber. Vocês já perceberam isso? E o universo atende essas condições. Então, se eu falo assim, nossa, eu não quero receber desse trabalho ruim, eu não quero receber do meu pai, eu quero fazer o meu próprio dinheiro, eu não quero receber do meu marido. Não tô falando que a gente tem que ficar nessa para sempre. Bom dia, Laila. Mas a gente pode olhar para o receber de tudo e de todos para a gente aprender a receber do universo, certo? E isso tem a ver sim com o chakra cardíaco, porque a gente precisa abrir 2 chakras para receber. Um é o chakra sexual, porque aqui tá o vaso, são os 2 vasos, né? O vaso do coração e o vaso do útero. Olha só, eles têm formatos até parecidos, né? São os nossos pontes de abertura, de recebimento, certo? De desbloqueio mesmo. Então, esse chakra cardíaco, depois a gente pode falar do chakra sexual depois. Ele é o chakra que integra. Eu tô olhando aqui porque eu fiz umas anotações para não esquecer, tá? Ele é o chakra que integra mesmo. Ele integra, como eu falei, os chakras superiores, os chakras inferiores, o corpo e a alma e o espírito, né? O masculino e o feminino. E ele também integra o passado e o presente. Tá tudo aqui. Sabe por quê? Porque o nosso passado, que na verdade nem existe, porque se a gente está revivendo aquele passado, ele continua aqui. O nosso passado, a gente só revive ele por causa das nossas emoções. Então vamos supor, sei lá, eu vivi uma experiência muito difícil no passado que me traz um sentimento de culpa. Eu vivi uma experiência que me traz um sentimento de culpa. Se a gente está no rolê do autoconhecimento, gente, a gente já perdeu muitas vezes, tá? Só não tá perdendo quem não entrou, quem tá com medo de se jogar na vida, entendeu? Quem realmente tá vivendo esse BO, talvez já esteja no 3º ou 4º casamento, talvez já tenha falido alguma empresa, já pediu demissão e se arrependeu, ou pediu demissão para começar um negócio novo e não conseguiu engatar, entendeu? Por quê? Porque nós somos a geração que está se transformando, que está questionando o sistema. Quando falavam que a gente era índigo, eu achava isso interessante, mas não tinha uma compreensão ideal do que é. Nós somos essa geração que está curando o chakra cardíaco, sim. Com muitos tropeços, com muitas angústias, né? Com muitas prisões emocionais ainda, mas a gente está aqui, olhando para as feridas, não é verdade? Né? Olhando para as feridas emocionais. Esse coração é onde a nossa dor, ela tem 2 caminhos. Ou ela vai se transformar em sabedoria, ou ela vai se transformar em defesa. Gente, quantas de nós, vocês sentem às vezes a defesa, a armadura do corpo, né? Aquela coisa do tipo, eu não posso me entregar muito. E não é só numa relação, eu não posso me entregar muito nessa relação, eu não posso me entregar muito nesse sonho, eu não posso me entregar muito porque eu posso sair perdendo e ferir-me novamente, não é verdade? Eu falo, né, eu brinco, a primeira vez que eu
Primeira vez não, né? Eu tenho uma aula dentro da minha cabeça que eu fiz de psiquiatria antroposófica há muitos anos atrás, né? Dentro da antroposofia, dentro da medicina antroposófica, da aula de saúde mental. E aí o professor falou assim, todo mundo tem que ter um pouquinho de... Porque lá dentro da antroposofia a gente tem duas polaridades de adoecimento, certo? O neurosensorial ou o histérico. São duas polaridades. A gente se equilibra no meio, a gente se equilibra justamente aqui, no chakra cardíaco, nas emoções. E aí, a pessoa que é muito da histeria, geralmente são mulheres, né? A gente usa esse nome, ele é feio, mas se usa lá dentro da antroposofia, não tem nada a ver com o nome que foi usado antigamente, o nome médico. A pessoa do polo da histeria é aquela pessoa mais inflamada, é aquela pessoa mais falante, mais alegre, que sobra vida, entendeu? Digamos assim, que o polo da histeria sobra vida e o polo neurosensorial sobra racionalidade e caminha para a morte. A gente precisa dos dois, porque excesso de vida, por exemplo, excesso de vida no lugar errado pode virar um tumor, entendeu? Esse é o raciocínio do pensamento antroposófico. Excesso de morte num lugar pode virar um cisto endurecido, entendeu? Pode virar um calo, né? Pode virar, enfim, um pensamento rígido. Então ele brincava assim. Eu me lembro que ele falou assim pra mim, eu fiz uma pergunta, eu não esqueço da resposta, não lembro a pergunta. Ele falou assim, Patrícia, todo mundo precisa ter um pouquinho de histeria, um pouquinho de loucura, porque a loucura adoça a vida. E aí, aquilo eu nunca esqueci, porque realmente uma vida sem essa... É uma vida simplesmente assim, entendeu? Em que você não sente. E eu, como uma pessoa que também trabalha com a psiquiatria, eu digo para vocês, a cada dia mais querem que a gente fique assim, entende? E tem pessoas que querem ficar assim, elas não querem sentir, elas querem caminhar assim. Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia. Não é assim, eu sou a Patrícia, porque isso aqui pode ser até uma doença, entendeu? Então, olha que louco, né? Apagar a nossa alegria, apagar a nossa capacidade de sentir coisas boas por medo. Então, vira tudo um fechamento da alma. Por quê? Porque a gente tem medo, vira tudo defesa, certo? Vocês estão me acompanhando? Tá fazendo sentido, gente? Então, o que fecha esse chakra cardíaco? Ficar vendo notícia ruim o tempo inteiro, viu, gente? Ficar vendo notícia ruim, você já tá se preparando aí para fazer o seu bunker, para juntar comida, né? Então, não tô falando que a gente tem que ser alienado, não, mas entendam, essa nova era, essa transição, ela é vibracional. Se você acredita que vai dar ruim para você, vai dar, entendeu? Se você se transforma para as coisas ficarem no seu caminhar, elas vão ficar, mas para isso é importante curar o chakra do coração, que são as nossas emoções. Sem isso, todas as vezes que você quiser continuar, você vai parar, e você sabe disso, né, gente? Vocês sabem, eu sei também. Então, a gente tem esse fechamento com a nossa dificuldade de confiar. Vocês sentem esse fechamento? Às vezes eu sinto esse fechamento ainda em mim, essa dificuldade de me abrir, de confiar, o medo de me abrir emocionalmente. Uma coisa que também bloqueia é essa autossuficiência excessiva, ou seja, não preciso de ninguém. Por que às vezes a gente age assim? Pelo medo de precisar e se frustrar, pelo medo de querer algo e a pessoa não querer nos dar aquilo. E o bloqueio para receber amor e dinheiro. Nutrição, certo? Quem fez o workshop lá da mãe interna, viu? A nutrição da alma, né? Preencher esse vazio é onde a gente abre para vir, tá? Para vir a abundância, para vir o dinheiro, para vir tudo, entendeu? Então, às vezes a gente é fechado, a gente tem que abrir nesse coração, porque a gente já foi muito machucado, né? A gente nasce ali todo aberto, a gente vai se fechando, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E eu não tô falando que não seja importante a gente se defender. Faz parte da percepção de alto valor e da construção de uma individualidade saudável que a gente se defenda, que a gente defenda o nosso campo, que a gente tenha uma guarda do nosso campo, que a gente faça uma guarda do nosso campo, entendeu? Isso é alto amor.
mas isso pode ser feito de um lugar de sabedoria e não de um lugar de defesa, entendeu? Então, isso é o processo de aprender a vida toda, né? Eu tenho um pouco esses fechamentos, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro abraçar, né? Eu tenho essa coisa de fortalecer, né? Essa coisa da amizade e tudo, mas eu também tenho um certo fechamento, né? Eu recentemente, não, há muito tempo atrás, há um ano, mais ou menos 2 anos, eu tenho uma cliente, né? Que é uma mulher maravilhosa que sempre se consulta comigo, ela sempre faz consultas terapêuticas comigo. E aí uma vez, e ela já foi algumas vezes ao Retiro Mulheres Medicina, né, que inclusive está aberta as inscrições, a gente vai fazer esse ano, final de outubro, e acontece em Florianópolis. Então, se alguém quiser saber mais, né, só abrindo aqui um parênteses, depois me procura. E aí ela sempre foi ao retiro várias vezes. E aí uma vez eu falei para ela, fulana, você tem uma coisa meio fechada, a gente não consegue te abraçar direito. E aí ela falou assim, Patrícia, você também é assim. Falei, como? Eu sei que eu sou assim também, eu sei que no fundo tem uma coisa ainda que já melhorou muito. E aí ela falou, eu também senti isso, quando a gente conversa com você, a gente não percebe, mas quando a gente está do seu lado, a gente percebe que você tem um pouco esse fechamento também. Todo mundo tem, né? Aqui a Ana falou, já me abri demais e me decepcionei. Aí passei a usar armaduras. Só que a minha natureza é ser aberta. Quando me percebo, estou totalmente aberta. Aí eu me fecho quando percebo e fico rindo de mim mesma. Então, é isso, assim. A gente está curando o chakra cardíaco. E faz parte da cura acessar a sabedoria para saber para quem vamos nos abrir, mas também faz parte da sabedoria compreender que a cura é vibracional, que quanto mais eu sou a minha cura, né? Vocês vão me ouvir falando isso muito, eu sou a cura, eu sou a minha cura. Quanto mais eu tomo a minha cura nas minhas mãos, a cura das minhas dores da alma, mais eu estou aberta de um lugar muito vibracional para atração de pessoas boas para minha vida. Eu sempre, assim, né, igual hoje, agora eu tô morando em Minas de novo, perto da minha família, mas morei muitos anos em Florianópolis, longe da minha família, né, eu, meu marido, meus filhos. E, gente, eu sei de tudo que se falam e das pessoas difíceis que tem por lá, mas eu não encontrei nenhuma. Eu só encontrei gente boa. Só fiz amizades boas, né? Trago lembranças e saudades das pessoas incríveis e maravilhosas que eu conheci. É porque tá cheio de gente lá? Não. Tem muita gente boa sim lá, mas é porque eu vibrei de encontrar essas pessoas, entendeu? Então, quando a gente vai trabalhando isso na gente, a gente precisa parar, a gente não precisa ter medo. Eu já cheguei nessa conclusão e eu ando assim. A minha proteção qual é? Eu me protejo de relações que já me fizeram mal no passado. Eu não dou mais abertura para essas relações, sejam amizades, seja família, né? E eu não tô falando família pai e mãe, tá? Porque família pai e mãe é uma relação que a gente precisa sempre reconstruir. Não adianta, isso daí não tem que fugir. Se falar assim, o que eu posso fugir? Pai e mãe, você não pode não, bem. Você tem que resolver aquele BO para não levar para outra vida, né? Mas, por exemplo, sei lá, amizades, né, e tal. Eu vivi uma experiência interessante de reencontrar um amigo de infância, né? E aí, esse ser, essa pessoa, as falas dela ainda remetiam a uma pessoa que eu não sou mais. E todas as falas dela eram assim: eu era corajosa, a boazona e tinha que te proteger porque você era fraca. E quando eu a vi repetindo esse discurso, eu percebi, caiu a ficha, que eu não queria sustentar aquela relação. Porque eu não queria sustentar uma relação que estava o tempo todo lembrando de me diminuir, entendeu? Foi um insight muito grande. E eu não sustento relações ruins para minha vida mais. Assim, eu ando sozinha, né? Ando numa boa, mas eu não sustento relações ruins, entendeu? Então, isso é o tipo de proteção. É aquilo que você sustenta. Não é você fechar, mas é você estar aberta para o mundo certo, para os lugares certos, né? Não jogar pérolas aos porcos, como dizia Jesus, né? Então, o que é que te bloqueia? Né? O que é que são as feridas que te bloqueiam? Por exemplo, quando a gente estuda, não sei se vocês fizeram o Zerando Feridas Emocionais, que é aquele meu programa
que eu falo sobre as 5 principais feridas, vamos olhar para elas, né? Mas quando, por exemplo, eu tenho uma ferida do abandono, geralmente o meu peito é bloqueado por mágoas, por necessidade de agradar as pessoas, por doar muito. Eu não dou de um lugar saudável, eu dou esperando receber, entendeu? A abertura para receber é diferente de colocar pressão para receber. Estar aberto para receber é não ter ansiedade. A ansiedade fecha tudo. Então, quem tem a ferida do abandono, geralmente tem muito medo de ficar só. Então, é aquela pessoa extremamente doadora, que doa o tempo inteiro para todo mundo. Por quê? Porque ela tem medo de ser abandonada. Então, ela doa com uma expectativa de ser amada muito grande. E isso é inconsciente, tá? Você pode ter certeza disso. Ferida do abandono, a pessoa tá ali doando, tentando agradar. Pode desconfiar de você se você estiver fazendo esse movimento. Geralmente, o peito dessa pessoa é fechado por esse sentimento de carência, ou seja, uma falta de amor. Tanto é que ela busca o amor através dessa doação, desordenada. E esse peito também é bloqueado por mágoas. Por quê? Porque ela doa tanto e ela não doa incondicionalmente, com amor incondicional. Ela doa esperando receber. Esse peito também é carregado de tristeza. Por quê? Porque ela está esperando lá de fora. Falta nutrição de mãe, esse ser aí abandonado, entendeu? E essa nutrição de mãe é a mãe interna. Não é você que vai... não é a sua mãe que vai te dar. Sua mãe pode até estar viva, pode te dar tudo. Mas existe uma mãe interna que mesmo recebendo tudo de fora, se você não tiver com ela curada aqui, é como se você não estivesse recebendo nada. Você continua com o coração fechado, entendeu? Se você veio com uma forte ferida da rejeição, você está muito fechada, porque você acredita fortemente que não é merecedora de receber amor. Dentro do seu coração, mesmo que inconsciente, você acha que não é boa para o amor. O amor não é para mim nessa vida. O dinheiro não é para mim nessa vida. As construções positivas não são para mim nessa vida. Por quê? Porque a mim foi negado o direito de existir. E isso é totalmente inconsciente, entendeu? Então, é isso. Se você viveu uma ferida da humilhação, você tem a sensação de o sentimento de culpa muito pesado e vergonha. Então, é como se você nunca tivesse feito nada certo e por isso você não vai receber, Porque você acredita que para receber você precisa fazer, entendeu? O seu fazer é assim, é alucinado. Então, você faz para receber. Mas quanto mais você faz, parece que mais não dá certo de receber, porque se você não curar esse sentimento de culpa, que você não sabe nem de onde vem, não vai resolver, entendeu? Eu tinha uma mentorada há muitos anos atrás, e ela fazia umas consultas comigo também. Uma vez ela falou assim pra mim: Patrícia, eu preciso curar essa culpa que eu sinto, isso deve ser coisa de outra vida. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa comigo de outra vida, que eu carrego uma culpa. E aí eu falei assim, pode ser que você carregue mesmo uma culpa de outra vida. Só que o que a alimenta hoje são as culpas do dia a dia. Como assim? As culpas do dia a dia, eu falei, o que fica reverberando em culpa em você? Porque eu me divorciei e eu achei que isso fez mal pro meu filho, para as minhas filhas, porque eu queria fazer mais dinheiro, eu não estou conseguindo. Então, você está entendendo que o que reforça a culpa é o hoje, são as emoções de hoje, por um hábito, no seu corpo de sentir culpa. O Joe Dispenza fala isso, Bom, então, quem tem essa ferida carrega essa culpa. Quem tem a ferida da traição, gente, essa é a que mais fecha coração. A ferida da traição, vamos tomar Vine, floral Vine. Vamos tomar o tícore, para curar essa dor do abandono aí. A ferida da traição, Patrícia, mas eu nunca fui traída. Eu nunca fui traída, sério. Fui traída, sei lá, pelo primeiro namoradinho, na adolescência. Coisa assim, bem de leve. Mas a ferida da traição, ela é ancestral. Ela já veio no meu corpo, eu tenho chip facinho, entendeu? A ferida da traição, ela é da infância, quando você tinha um pai maravilhoso e o seu pai falou assim, filha, eu vou te dar um sapato novo, mas ele não conseguiu te dar o sapato novo.
Você, como uma criança, pode ter se sentido traída, entendeu? Então, ela vem de diversas formas, que são ali nos primeiros anos de vida. Então, quem tem essa ferida é o que mais fecha o coração. Geralmente é a traição das nossas expectativas. Por exemplo, às vezes eu me joguei numa relação, me joguei, entreguei tudo, né? Fui com tudo, com todo amor. E aquela relação me traiu. Talvez aquele cara não me traiu, mas ele traiu as minhas expectativas. Eu esperava que ele fosse mais amigo, que ele fosse mais companheiro, que ele me sustentasse, né, emocionalmente, financeiramente. Ele não conseguiu fazer isso. Eu sinto uma traição. Vocês estão entendendo? É assim que são feitas as feridas. E aí eu vou fechando o coração, fechando o coração, fechando o coração. Esse é o que mais fecha o coração, gente, que é aquele sentimento de que eu preciso realmente me proteger para não ser ferida novamente. Eu tenho uma amiga que, meu Deus, agora ela abriu de novo o coração, mas foi muita cura que ela precisou fazer, muita cura nas águas de Oxum, né? Muita cura nesse arquétipo que a gente está trabalhando ele dentro da mentoria Curandeiras nesse momento. Muita cura desse amor, sabe? Assim, de abrir o coração para amor. Ela fez realmente esse processo, esse caminho de ir curando o feminino dela, porque a única coisa que ela falava era assim, tipo, eu quero fazer um encontro, chamei ela para ir no retiro. A gente vai fazer uma roda para queimar os homens, desse jeito que ela falava, sabe? Então ela tinha uma dor assim profunda de relações mal resolvidas. E ela tá bem hoje, tá numa ótima relação, mas sem tantas expectativas, porque o que fere o coração é a gente esperar do outro aquilo que a gente não se dá. O chakra cardíaco, ele vem nos ensinar que o amor, eu posso receber de tudo, o amor, o dinheiro, tudo. Mas primeiro, eu tenho que me dar o valor. Porque se eu não me dou o valor, isso não chega para mim, entendeu? Bom, e depois, quem tem a ferida da injustiça é aquela pessoa que geralmente foi criada por uma mãe emocionalmente distante. Aquelas mães mais rígidas de antigamente, que não falava eu te amo, que não abraçava, que só fazia o trabalho dela ali direitinho, e a gente ficou ali meio carente de amor também. Essa criança, ela interpretou que ela precisa muito ser perfeita para receber amor. Então você é uma pessoa perfeccionista, rígida, fechada, coração fechado, porque não acredita que pode receber amor, porque você não é perfeita. Entendeu? Então, essas são as principais feridas que fecham esse chakra. As mágoas acumuladas, ressentimentos, a tristeza profunda, às vezes que a gente não consegue entender. Como isso manifesta no corpo? Aperto no peito, né? Aquela coisa de acordar angustiada, respiração curta, a tensão nos ombros, né? Assim, uma ansiedade. Tudo isso, gente, é energeticamente quando a gente doa muito, mas a gente não sustenta o receber. A gente não sustenta o receber por motivos diversos, por medo de receber, por controle para receber como a gente quer, né, e tudo mais. Quando a gente está com o chakra muito aberto, a gente se doa sem limites, a gente tem dificuldade de dizer não, a gente tem relações de dependência emocional, a gente tenta salvar todo mundo. Isso aí é como se fosse um adoecimento do chakra cardíaco também, de um outro lugar, né? É como se fosse a abertura do meu chakra sem ter sabedoria, sem ter estrutura para sustentar com sabedoria, entendeu? Quando eu fecho, é aquilo que eu falei, é a mágoa, o ressentimento, né? O travamento, a dor no peito. Então, quando a gente vai para um lugar mais profundo, é a gente ir mantendo o coração aberto para receber do universo. Pensa que o universo é um pai muito bom, né? É uma mãe muito boa que te dá pronto para te dar tudo. Até aquilo que você nem espera receber, está chegando aí na sua casa, você está recebendo. Todo o amor, toda a leveza, toda a alegria que você tem como herdeira desse universo, entendeu? É isso que é a abertura do chakra cardíaco para receber valor, né? Então, essa coisa do você se dar valor, do você conhecer sua alma, você saber que você não é o que está fora, e sim o que está dentro, você se conectar com a fonte, você curar as dores da alma. A primeira vez que eu vi isso em forma de adoecimento, eu nem sabia que isso chamava chakra, o que era isso. Eu estava na faculdade de medicina, ali no último ano, e eu atendi uma mulher de uns 40 anos que estava morrendo de tuberculose. E a gente, naquela época, hoje a gente tem casos graves de tuberculose, né? De novo, a gente está aí com um quadro de resistência bem importante.
Eu sei porque eu também sou infectologista, né? Teve um tempo que eu atendia muito caso assim. Hoje a gente tem isso, mas naquela época não era comum ter uma pessoa com tuberculose. E quando eu fui conversar com ela, eu era interna ainda, era estudante, ainda nem era médica. E a gente conversou muito, mas eu gostava de conversar, né? Sempre gostei. E eu fui ouvir a história dela e percebi que ela tinha uma história muito triste de um relacionamento que ela tinha terminado, sei lá, um casamento. Sabe quando a pessoa termina um casamento e fica com a ferida pra sempre? Aquela cura assim, que tipo assim, não tem jeito, ela não perdoa a situação, ela não sai daquela fissura por aquela relação, ela tava desse jeito. E aí na hora eu pensei, meu Deus, ela tá... Deixa eu passar um olhinho aqui. Na hora eu pensei assim, meu Deus, ela não tá bem, porque esse coração dela tá machucado. Sabe quando você pensa isso, você observa isso, mas você não tem nem elementos teóricos para falar. Lógico que eu não falei isso para ninguém, eu só pensei, né? Eu só pensei. Foi a primeira vez que eu nunca esqueci. Eu lembro até hoje da roupa que ela tava vestindo e da cor do cabelo dela e do rosto dela. Olha para vocês verem quanto me marcou. E aí é sobre isso, é sobre a gente, às vezes, ter tanta mágoa de umas coisas que aconteceram e a gente só precisa soltar aquilo, sabe? Soltar é deixar ir, realmente. Durante minha formação mais integrativa, assim, né? Eu fiquei um tempo. Eu tive uma primeira professora, mentora maravilhosa, eu sempre falo dela, a doutora Tânia, lá de Uberlândia, né? Aqui de Uberlândia, agora eu tô aqui perto de novo. Ela é uma médica antroposófica, também trabalhava com terapias integrativas no SUS, né? Tinha esse trabalho no SUS. E aí, eu fazia estágio com ela, eu fiquei 2 anos fazendo estágio lá. A gente atendia muitos pacientes, a gente fazia grupos de meditações com pessoas super simples e foi uma experiência muito rica, assim. E aí, isso em 2016, a Sete tem 10 anos. E aí, uma vez a gente atendeu uma moça e ela passava muito floral também, né? Como eu, assim. Eu peguei mão com floral ali junto com ela, porque mesmo tendo medicações antroposóficas, gente, isso aqui cura a alma, que é uma força divina, vocês não têm noção, tá? Eu acabei de curar algumas camadas minhas com esse aqui que eu fiz pra mim a semana passada. E aí ela passou um floral pra pessoa. Na hora que ela fechou a porta atrás de mim, que a gente saiu andando, ela falou assim, Patrícia, eu não sei se a gente vai conseguir ajudar essa pessoa. Essa ferida dela aí, ó, vai atravessar eras. Talvez ela tenha que nascer mais umas 3 vezes para aprender, para liberar essa dor. E era uma dor de amor, era uma dor de traição, entendeu? E a mulher não soltava. Então, o chakra cardíaco ali, ó, enlouquecido, fissurado naquela dor, né? Como fazer esse soltar, Patrícia, das nossas mágoas, das nossas dores? Primeiro a gente tem que querer, sabe? Não é só querer e isso vai acontecer, mas querer já é uma parte importante. Eu quero perdoar minha mãe, eu quero perdoar. Perdoar é uma palavra forte. Eu acho difícil a gente falar de perdoar porque é uma palavra forte, mas também é uma cura, entendeu? Eu diria que a gente tem que entender um perdão num lugar maior, que seria uma aceitação do que eu não posso mudar e uma percepção de que aquilo é para a minha libertação. É parar de carregar a batata podre nas minhas costas e deixar ir, né? Largar o apego. Então, tudo aquilo que a gente tem apego, a gente precisa soltar. Como é que eu faço isso? Gente, eu fecho os olhos, simplesmente, eu tô decidida. Eu identifiquei que eu preciso soltar, por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? Eu brinco que eu saí de Florianópolis com aquela... Sabe quando termina um namoro, que você sabe que você tem que terminar aquele relacionamento, mas você ainda gosta da pessoa? Então eu saí de lá assim, eu sabia que meu outro relacionamento ali tinha vencido por hora naquele momento, né? Mas eu amei demais aquele lugar, sabe? Eu amei com todas as forças e amo do meu coração. Então, quando eu cheguei aqui, eu ainda tava com aquele sentimento de ter perdido o grande amor da minha vida. E eu comecei a fazer esse exercício. Não posso ficar pegada a isso, até porque para voltar para mim, eu preciso soltar, né? Se realmente for para voltar para mim. O que eu faço? Eu fecho os olhos, eu visualizo, vou dar exemplo de Florianópolis, eu visualizo a palavra Floripa dentro de um balão. Sabe aquele filme que o velhinho faz um balão e leva uma casa no ar?
com vários balões. Então eu visualizo um balãozinho escrito a palavra Floripa e vários balões levando embora. E eu deixo ir, eu consigo até sentir a dor de deixar o balão ir embora. Eu faço isso com tudo. Tô falando de Floripa, mas vamos supor que seja, sei lá, uma amizade que eu deixei ir, que eu não quero mais sustentar. Eu vejo aquela pessoa dentro do balão e indo embora nos balãozinhos, subindo, subindo, subindo. Por que subindo? Porque vai para, né, vai para o universo, vai para Deus, vai para a cura mesmo, assim, com muito amor e gratidão. Eu deixo subir, deixo ir, deixo ir. Eu faço essa visualização há muitos anos, todas as vezes que eu preciso deixar ir algo, entendeu? Deixar ir coisas que eu preciso deixar ir. Então, essa é uma das formas de curar o nosso coração. As camadas mais profundas dele, gente, estão ligadas sim à prosperidade, ao receber, ao merecimento. Ele guarda as nossas memórias afetivas, né? Então, quando a gente está com o coração aberto, e sábio, quais são os sinais? O primeiro deles é a paz na alma, a paz interna. Por exemplo, hoje eu acordei, ó, pra você ver, eu já cheguei um pouco nesse lugar. Hoje eu acordei e eu moro bem perto da minha mãe. E eu fui cedinho na casa da minha mãe buscar um negócio antes de levar as crianças pra escola, antes de levar a Maria pra escola. Fui cedinho lá na minha mãe e na hora que eu saí cedinho, eu olhei essa rua aqui do interior onde eu estou vivendo. E ela é coberta por montanha, uma cidade do interior de Minas, histórica, a cidade onde a Dona Beija terminou a vida dela, né? A Dona Beija começou em Araxá e terminou aqui, Bagagem, Estrela do Sul. Então, uma cidade muito bonita, com muitas coisas antigas, né? Com essa coisa dessa história toda, que é a cidade de onde está a minha ancestralidade, né? De onde eu vim. E aí, eu estava andando pela rua e eu olhei para as montanhas estavam cobertas de brumas, assim como era lá em Floripa, as montanhas cobertas de brumas, assim. Só que eu não senti saudade. Sabe quando você não senti dor? Eu senti uma gratidão profunda porque eu tinha vivido aquilo lá e eu continuava vivendo algo muito parecido, porque eu estava sentindo uma paz, uma alegria, uma leveza, né? A rua sem ninguém, sabe aquele sentimento de segurança, de alegria mesmo, de calma interior? Era isso. Então eu entendi, falei, nossa, eu estou encontrando a paz nesse lugar, que é a paz de sim, eu aceitei o que eu deixei ir e fico com o que chegou numa leveza, entendeu? Isso é a paz interna, é quando a gente entende os movimentos da vida sem ficar apegado demais a eles, entendeu? Isso é a sabedoria do chakra cardíaco. A outra coisa é a capacidade de amar sem se perder de você, sem querer ficar salvando o outro o tempo todo, né? Por exemplo, eu percebo nos meus processos de autocura o quanto eu perdi tempo querendo gerenciar o meu marido, ou querendo comandar mesmo, controlar para que ele fosse exatamente como eu queria que ele fosse, entendeu? Hoje, gente, não. Nossa, como eu tô bem nesse lugar, não quero salvar ele nem ninguém. Nem quero viver das expectativas que eu criei em relação à nossa relação. Que a nossa relação é muito mais saudável sem esse tanto de expectativas, entendeu? Então, essa capacidade de amar sem se perder de você, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todo dia, né? Em relação ao marido, em relação aos pais, porque às vezes o nosso amor pelos pais é tão grande que a gente fica ali pequena para não prosperar e não ir além, para a gente continuar pertencendo àquele lugar pequeno, né? A outra coisa é quando a gente tem um magnetismo mais natural, um poder de atração sem forçar, quando a gente está começando a construir relações mais saudáveis. E o outro ponto, que é sinal de coração aberto, é a fluidez financeira. O dinheiro vem, ele flui, ele é leve, ele vem, eu uso ele vem mais, entendeu? Não é aquela coisa que acaba, que falta, não é isso? Quando o nosso coração abre, a vida começa a responder, certo? Então, lembre-se, a gente está terminando essa conversa aqui, né? Essa conversa sempre está ficando no YouTube, então se você quiser olhar as lives de ontem e de anteontem, né? Foram bem interessantes também. Então lembre-se que o coração não fecha por fraqueza, ele fecha por sobrevivência, então a gente precisa sair do modo sobrevivência. Você não tem dificuldades para prosperar, você tem dificuldade para receber, para abrir seu coração para receber. Amar é seguro quando você tá em você mesma, entendeu? Amar é seguro se você estiver se amando, se você estiver se preenchendo.
O seu coração não precisa de proteção. Ele precisa de consciência. Ele precisa de sabedoria. Certo? Como estão, gente? Bom, essas aulas, elas vão ser mais profundas, né? Tô abrindo a comunidade Eu Sou a Cura, né? O meu YouTube já chama Eu Sou a Cura. Eu sou é uma frase de impacto, né? Uma frase de conexão com essa nossa alma. E dentro da comunidade a gente vai ter esses... Eu ainda não sei exatamente como ela vai funcionar, eu só tô avisando para vocês que ela vai acontecer. Uma comunidade de transformação da alma, né? Um valor bem simbólico mensal mesmo, só para... Ou para quem quiser pagar anual, né? Pra gente fazer esses encontros, essa conexão da nossa alma, tá? Que mais, gente? No link da bio tem vários cursos, né? Tem como agendar atendimento terapêutico ou atendimento médico. Tudo ali dentro do link da bio. E tem o YouTube, que tem muito conteúdo também. E eu tenho muitos cursos pequenos com valores bem acessíveis. Que mais? Eu tô dando os meus recados. Tem a mentoria Curandeiras Contemporâneas, né? Que é para terapeutas que estão buscando essa transformação mais profunda da alma para curar o outro de um lugar de prosperidade, confiança, né? E tudo isso, tá bom? Que bom, Ana Grace. Até mais, então, gente. Continuamos aqui às 7h45, de segunda a sexta, tá bom? Geralmente eu abro o livro Meditando com os Anjos e ele me dá uma inspiração do tema, então não tem um cronograma de temas. Eu abro aqui, por exemplo, abri hoje o Anjo da Virtude. A única coisa que eu falei do Anjo da Virtude foi sobre expressar a minha natureza humano-divina em tudo o que eu realizo, né? Então, eu falei sobre isso através da fala do chakra cardíaco, que é essa nossa conexão com o humano, terra e com o divino, né? Tá bom? Então, um abraço, gente, e até mais.